Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Professor e sociólogo da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, Marcelo Seráfico, já está conosco conectado. Professor, bem-vindo mais uma vez aqui ao Band News Amazônia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael, Paula, Jenny, ouvintes. Muito obrigado. Professor, muito bom ter o senhor aqui conosco. A gente já tinha uma pauta combinada para falar sobre a questão das eleições 2024 e sobre, especificamente, a edição de conteúdos com vistas à propaganda eleitoral. Assunto que o senhor vai explicar para a gente. Mas nós tivemos a notícia também do falecimento do escritor Márcio Souza e se o senhor quiser falar também sobre este assunto, fique à vontade, podemos seguir com a nossa coluna, professor. Rafael, acho que é muito importante, primeiro, nós nos solidarizarmos com a família, né, do Márcio Souza, esse grande intelectual amazonense, brasileiro, né, que deu uma contribuição ímpar, eu diria que primeiro para esclarecer uma série de questões acerca da realidade amazônica para o mundo, né, escritor de muitos livros, eu destacaria a expressão amazonense, Médio Maria, né, a insustentável a ascensão do Botucuxi e vários outros, a irresistível, e a passagem dele, né, é motivo de muita tristeza para todos nós, porque era um intelectual que se inquietava com as grandes questões que envolviam a nossa realidade. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos diante de uma grande perda, né, para a sociedade amazonense e brasileira. Quanto ao tema, não é, que eu me propus a tratar, a gente tem sempre retornado a ele, né, e que ele, de fato, tem relação com as tecnologias de informação e comunicação, né, particularmente a internet e as plataformas digitais, né, e, nesse caso, o processo político eleitoral. Né. Eu vi uma notícia agora acerca de um fenômeno que está acontecendo na campanha para a Prefeitura de São Paulo, que é uma espécie de inversão de resultado, né? Que um dos candidatos vem editando o conteúdo do debate que aconteceu e divulgando nas redes, digamos assim, partes do que ele mesmo disse, como se essas partes tivessem predominado, digamos assim, tivessem sido vencedoras no debate. Essa é uma operação que envolve, de um lado, edição, né, portanto, um trabalho técnico relacionado a selecionar aquilo que é mais ou menos importante, e o mais importante é difundido. Mas, nesse caso específico, envolve, eu diria que uma outra modalidade de difusão de fake news, né, porque implica tirar os textos que estejam falados, nesse caso falados e televisionados, né, ou escritos, dos contextos, né, em que aconteceram as falas. Essa questão é muito importante para todos nós, na medida em que boa parte da informação não apenas circula nesses meios, mas circula dentro de bolhas, né? E, nesse caso, nós temos uma espécie de obliteração do debate político, né? Porque, ao invés de atentarmos para as contradições, né, as oposições, ou propriamente o debate, é como se nós nos apegássemos, ou como se aqueles que divulgam assim o conteúdo levassem a que nós nos apegássemos a momentos tirados de contexto que afirmam determinados interesses, pura e simplesmente. E longe de significar digamos assim, uma estratégia de educação política, que é o que o processo eleitoral também contém, nós estamos diante da fabricação, de fato, de conteúdos, né, que dizem pouco e, na verdade, desdizem o que de fato aconteceu.
Professor, a gente falava muito sobre o fenômeno da pós-verdade, né? Há algum tempo vem se falando sobre isso, que é justamente essa edição para jogar na internet, principalmente, né? Recortes que a gente quer que sejam vistos, e aí, infelizmente, a gente tem hoje um público que se informa a partir disso. Como que isso pode influenciar no processo eleitoral? A gente já viu isso acontecer na última eleição, mas agora parece que está mais. É um fenômeno que se fortaleceu. Rafael, olha só, já vem de algum tempo uma substituição do debate político pela publicidade, né? A gente vê, não apenas nos processos eleitorais, mas na própria comunicação política, um conteúdo que praticamente produz uma realidade virtual, né? Quando a gente vê os projetos de cidade, né? As transformações urbanas que ou os candidatos pretendem fazer, ou muitas vezes as imagens são tão bem elaboradas que aquilo que a gente vê nelas não encontra na realidade. Então tem uma conexão, digamos assim, estranha e eu diria mentirosa mesmo, entre essa produção da imagem via linguagem publicitária e realidade. Nesse caso específico, nós estamos diante de um problema que é o de tentativa de transformação do próprio conteúdo, né, que num debate se revela às vezes problemático, né, com vistas à formação da opinião ou da escolha do eleitor. É óbvio que não se trata aqui de imaginar algum tipo de censura ou coisa que o valha, mas me parece que nós estamos diante de uma circunstância que exige do eleitor, mas também daqueles que trabalham com comunicação, muita atenção para o fato de que dificilmente a gente consegue entender uma posição do indivíduo, particularmente quando ele está participando de um debate, distante daquilo que suscitou a própria posição, né? Não é um monólogo, um debate não é um monólogo, não é um sujeito apenas falando para si ou para um grupo de pessoas, é um debate. Portanto, o conteúdo quase que se perde e o que permanece são apenas palavras de ordem, né? Ou discursos endereçados a determinados grupos. E isso tem problemas de várias ordens, mas eu diria que o modo pelo qual circula a informação hoje tende a privilegiar, em momentos como esse tipo de linguagem, né? E, às vezes, o próprio tipo de discurso. Nós temos assistido também, dentro dos parlamentos, parlamentares, inclusive, que, menos que prestar atenção nas sessões e nos debates que estão acontecendo, concentram-se em filmar-se e dizer coisas impactantes, né, para que circulem na rede, né? E muitas vezes isso é uma forma de não apenas obliterar conteúdo, mas de esconder que é o debate essencial, as questões fundamentais que estão em causa, né, dentro de determinadas sessões da Câmara, do Senado, das Assembleias. E, professor Marcelo, olha, a gente quer citar aqui alguns exemplos, eu vou citar um, mas o senhor pode citar outros, aí o senhor avalia de exemplo. Paula, oi. Me perdoe, mas é porque eu não estou ouvindo direito, tá meio... Tá, eu vou fazer de novo aqui a pergunta, a colocação. O senhor conseguiu ouvir agora? Consegue ouvir agora? Sim, tá melhor. Muito bem. Para a gente poder exemplificar os casos do que é pós-verdade, dos recortes que são retirados, não só de debate, mas agora futuramente até mesmo das propagandas eleitorais, para a gente tentar ver isso de uma forma mais explícita e evidente. Por exemplo, eu vou citar o caso do debate entre os candidatos a prefeito da cidade de São Paulo, da capital paulista. Teve recortes, teve um momento em que a Tabata Amaral questionou Pablo Marçal sobre o envolvimento dele com o PCC. Pablo gaguejou muito, não conseguiu se sair, mas Pablo, que a gente sabe que é um rato de internet, gente, rato no melhor sentido da coisa, tá? É porque ele realmente é um grande atuante na internet, uma influência aí, coach, né?
se coloca dessa forma, ele foi lá, fez um recorte no qual, de alguma forma, inferiorizava a Tabata nessa mesma pergunta. Quem não viu o debate vai entender que ela não soube fazer a pergunta ou que ele saiu por cima lacrando, e na verdade não foi isso, ele não conseguiu responder o envolvimento dele com o PCC. E como a gente consegue identificar isso? A gente, tecnicamente, a gente sabe das edições, mas também tem a questão, e se coloca aqui também as narrativas de lacração, né? Que eu acho que é o termo mais entendível nesse momento. Veja só, eu acho, Paula, que o primeiro caminho é que aqueles que trabalham com comunicação façam o que você acabou de fazer, que é situar aquela fala do sujeito que procura, digamos assim, tergiversar, né? Fazendo um recorte, uma edição da sua própria fala, é situar o que ele disse dentro do contexto maior. Ou seja, isso exige tempo, né? O segundo desafio, me parece, é que os eleitores e eleitoras precisam estar muito atentos para aqueles veículos dos quais obtém sua informação. É óbvio que esses sujeitos se utilizam desses recursos, digamos, da mediação das bolhas, né? E no caso particular do Marçal, que é um influencer e que se notabilizou por conta disso, é preciso atentar também para o tipo de linguagem que ele utiliza. Porque é uma linguagem que, digamos assim, na maioria dos casos, é impactante e tem essa função de lacrar. Quer dizer, a gente, como já vimos conversando em outras ocasiões, a mudança na forma de ouvir também implica outras formas de socialização através desses instrumentos de virtualização das relações sociais. Quer dizer, a gente, ao invés de se apegar àquilo que agrada, aquilo que, digamos, reforça as convicções, precisa desenvolver outra forma de relação com esses meios. Isso não é fácil, mas isso pode acontecer, e nos leve de volta, digamos, à ideia de diálogo e de debate. Não é? Porque, como você bem mencionou, ao tirar uma resposta do seu contexto, eu não apenas sublinhei a resposta, mas eu inventei um novo contexto. E essa ideia de que são narrativas precisa também ser colocada dentro do contexto objetivo. Quer dizer, uma coisa é vários segmentos dizerem algo desde uma perspectiva, segmento ou sujeito. Outra é colocar isso que é dito no contexto dos conflitos que envolvem a narrativa. Porque nenhuma narrativa, nenhuma forma de dizer sobre a realidade é absoluta, né? E se a gente não coloca a narrativa, o discurso, ou seja o que for, dentro do contexto, dentro da situação em que outros agentes também falam, a gente tende a absolutizar, não é, o que foi dito. E essa absolutização, geralmente nessa lógica da narrativa, corresponde ao que muitos hoje chamam de convicção, né? Então basta o sujeito dizer alguma coisa a partir da sua convicção para que aquilo seja verdade. Esse é um conteúdo, digamos, é uma característica da pós-verdade, né? Você não precisa ter compromisso nenhum com a realidade. Você produz essa realidade e espera que essa produção gere efeitos. Nesse caso, efeitos eleitorais.